Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar no Comunicas Comigo com Cláudia Pereira. A Cláudia é psicóloga e hoje vamos falar do trabalho de equipa que podemos realizar com a psicologia e a terapia da fala. Vamos esperar um bocadinho que a Cláudia entre para nós começarmos a falar então desta temática que é extremamente importante. O trabalho em equipa que existe entre as diferentes profissionais de saúde. Eu e a Cláudia trabalhamos em contexto de escola, infantário e colégio, num projeto que hoje vamos vos falar e apresentar. E também trabalhamos em alguns casos individuais, casos que hoje também vamos referir, a importância da terapia da fala e da psicologia. Vamos só esperar aqui que a Cláudia peça para participar. E vamos falar hoje um bocadinho acerca desta temática tão importante e vamos também esclarecer as dúvidas que possam ir surgindo e também dúvidas que são comuns a todos que entraram em contacto connosco durante esta semana. Vamos só esperar um bocadinho que a Cláudia peça para participar. É só solicitar a participação. E eu aceito e falaremos então dessa questão. Muito bem, vamos então falar agora com a... Vamos ver. Entretanto, daqui a nada vamos ter a Cláudia connosco. Olá. Cláudia, estás de lado? Olá. Estás ao contrário? Está Porto. Espera aí. Espera aí. Não sei se tu consegues. Não. Tem que se colocar. Exatamente. Boa. Perfeito. Muito bem. Como estamos? Estamos bem e tu também? Também estou bem por aqui, sempre no mesmo local. Já jantaste e tudo? Já. E os teus Boa. penotes, estão bem? Estão bem. Estão já a preparar-se para ir dormir, não é? Tem que ser. Por isso a dinâmica esta hora é assim um bocadinho rápida, mas acaba por ser o único momento em que temos para conversar sem interrupções, presumo eu, mas nunca se sabe, não é? Pode sempre entrar por aqui uma criança. E faz parte também do Não é trabalho cá? de equipa, da família em si. Exato. Porque crianças também nós já estamos habituadas, não é? Por isso já sabemos como é que são. E então, temos dúvidas, temos perguntas, o que é que nós temos? O que eu vou sugerir é que Quem fez apresentes perguntas? primeiro, que fales um bocadinho da tua experiência, com que público é que trabalhas, também para todos conhecerem a Cláudia, que trabalha comigo. Então, boa noite a todos. O meu nome é Cláudia Pereira, eu sou psicóloga há cerca de 14 anos. Comecei o meu percurso realizando um sonho, porque trabalhei numa casa de acolhimento de crianças retiradas da família, portanto foi um estágio muito importante para mim e que me deu a certeza de que realmente era este o caminho a seguir. E, portanto, tive várias experiências em termos profissionais, fui dando consultas a crianças, adolescentes e adultos, até que em 2014 abri o meu gabinete, o Asas, em Matosinhos, e pronto, e a partir daí foi uma aventura ainda maior. A partir daí vai-se a voar, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, criamos parcerias, trabalhamos com alguns centros de estudo e infantários, com Mentes Criativas, que foi o primeiro a abrir umas portas já há 10 anos que estou com Mentes Criativas e gosto muito de lá estar. Depois, com a Oficina dos Sorrisos, abraçamos mais alguns infantários, até que fomos ter ao Barquinho, onde fizemos uma parceria também espetacular e onde tivemos a oportunidade de desenvolver o nosso projeto do Asas para Voar. Entretanto, surgiu também o Morango Mágico ao mesmo tempo, também gostamos muito de lá estar. Portanto, vai-se abraçando as parcerias. Como sabes, o ano passado, há cerca de 2 anos já vai fazer 2 anos, fizemos o primeiro retiro de desenvolvimento pessoal, que também algo que me preenche bastante, porque trabalho ao nível do desenvolvimento pessoal com adultos. E pronto, neste momento estou a focar-me mais na gestão emocional, tanto de crianças como de adultos. Então, Também é uma área muito abrangente e que é muito necessária, sobretudo nesta fase, não é? claramente. E Então, tem sido por aí. um público bastante abrangente, não é? A primeira pergunta, eu acho que é onde é que a psicologia e a terapia da fala se tocam, não é? Quando é que este trabalho de equipa se toca
E quais são as áreas que achas mais importantes também para se complementar este trabalho? Olha, nós, pela nossa experiência até profissional e pessoal, nós começamos a trabalhar juntas até no sentido da prevenção, porque começamos a trabalhar, eu criando a oficina dos sorrisos, Consegues que pôr foi uma o oficina telemóvel um bocadinho assim para baixo? Isso. assim, está bem? Assim, porque depois com os comentários, eu não, com as pessoas a entrar, eu não conseguia ver-te, só estava a ver a testa. Assim está bem. Sim. Pronto, estava a dizer que nós trabalhamos sobretudo ao nível da prevenção, porque com a oficina dos sorrisos, que era uma oficina era e é uma oficina de estimulação de competências emocionais, sociais e cognitivas de crianças de creche e jardim-escola, e tu começaste a aparecer nesse contexto também, para me ajudares na oficina dos sorrisos. Entretanto, criaste tu o Comunicas Comigo, não é? Portanto, só aí já era muito bom podermos associar uma estimulação e até mesmo para fazermos rastreios, não é? Com essas crianças, nós ao trabalharmos com elas na oficina, conseguimos perceber se havia aqui algum tipo de dificuldade ou não. Muitas vezes sinalizávamos, tu sinalizavas para mim, olha aqui alguma criança que está a precisar de um rastreio ou de uma avaliação, e eu a mesma coisa para ti. Portanto, se fosse ao nível da comunicação e da linguagem, seria para ti, assim como se fosse a nível motor, passaríamos para a Olívia, ou o cognitivo, vocês para mim. Portanto, Exatamente. nós estamos em constante comunicação e há até casos que temos em comum. Exatamente. No início Por eu falei exemplo, muito. falando de crianças com. Diz. No início, quando fiz um bocadinho aquela apresentação, enquanto tu entravas, eu falei mesmo disso, que nós trabalhamos em contexto de prevenção, num projeto que se calhar já podemos desvendar, aproveitamos aqui este mote da prevenção, Sim. não é? Nós temos um projeto que se chama Asas para Voar, inicialmente teve por base uma história que nós escrevemos, saiu o livro, que vamos mostrar daqui a bocadinho, e o objetivo principal, e a terapia da fala e a psicologia tocou-se inicialmente na prevenção. E acho que tanto o terapeuta da fala como o psicólogo é muito visto ainda como eu vou recorrer e vou levar o meu filho ao psicólogo ou ao terapeuta da fala porque ele tem uma dificuldade. E não é assim, Uhum. não é? Nós Não é podemos assim. perfeitamente trabalhar com crianças com desenvolvimento típico. Simplesmente Claro, vamos estimular as competências e cada vez mais se fala da diferença da estimulação e da intervenção, porque é isto que nós fazemos. sem dúvida. Até porque se nós começarmos, por exemplo, no meu caso, se eu começar a prevenir ou a ensinar às crianças logo de terem idade a gerir as suas emoções, é meio caminho andado para elas um dia mais tarde não precisarem de ir ao psicólogo. Exato. Por exemplo, não é? E no caso da ansiedade, muitas vezes se toca também com a terapia da fala, por exemplo, porque desenvolvem gaguez, por exemplo, temos e aí peço-te ajuda, ou no teu caso, por exemplo, havendo uma dificuldade de comunicação, é muito natural que a criança desenvolva dificuldade de autoestima e, por sua vez, até quadros de ansiedade, Sim, sim. ou de ansiedade social, por exemplo, a ansiedade Muito frustradas, de muito irritadas, muitas vezes estão associadas à componente da comunicação, não é? De não conseguir falar ou percebem-se que de facto a nível de fala não conseguem se expressar e o quadro, o que nós observamos é uma criança que faz birras. E se calhar não é isso, simplesmente é esta questão que se fosse visto por um psicólogo poderia ajudar. E quantos Exatamente. Poderia ser uma questão. Quantos? Sim. que não se É um bocadinho transversal até a outras áreas, como ainda há pouco falei na Olívia, não é? Mas nós, eu acho que a mais-valia também do ASAS é nós trabalharmos em equipa e, portanto, às vezes acontece de estarmos a acompanhar várias técnicas, estarem a apoiar a mesma criança. Imaginamos que tem uma dificuldade de desenvolvimento a nível global, ou um atraso a nível global, digamos assim. É óbvio que não vou trabalhar só eu, preciso da tua ajuda, como em casos de autismo, por exemplo, até mesmo em dificuldades de aprendizagem, como a descalculia, a dislexia. O terapeuta da fala muitas vezes associa só ao psicólogo, mas o terapeuta da fala também tem um papel muito importante e pode nos ajudar imenso. Exatamente, e aproveitamos e pegamos aqui um bocadinho nestas temáticas da dislexia, da descalculia, que muitas vezes é uma dificuldade perceberem porque é que vai. Penso que houve aqui uma da internet, não sei se me estás a ouvir.
Tu estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir-te. Eu estou-te a ouvir, de vez em quando fica assim um bocadinho parado, mas eu estou-te a ouvir. Tu também vais falando e às vezes ficas um bocadinho Sim, congelada, mas se nos puderem dizer se estão a ouvir bem, é o ideal. Alguém desse lado? consegues-me ouvir bem? Sim. O que acontece é que às vezes congelas, mas eu consigo ouvir-te sempre bem. Exato. Digam-nos, por favor, se estão a ouvir bem, que eu de vez em quando vejo a tela. É isso, sim. A minha internet está no máximo. Vamos ver se entretanto isto melhora. E falávamos aqui um bocadinho desta componente da dislexia e da No início descalculia. direto dizia que estava com algumas dificuldades no vídeo. Ora bem, dizem-nos aqui que às vezes congela, mas que nos ouvem bem. Por isso, se calhar, continuávamos. Estão-nos a dizer que estou bem. É? Pronto. E aqui Pronto, pegamos um perfeito. bocadinho nesta questão da prevenção, não é? Passamos um bocadinho à frente da prevenção, para percebermos que, para além da prevenção, de facto, nós temos, Cláudia está aqui uma rodinha a pensar que, Às vezes acontece, mas continua. ok, boa. Tudo? Aqui uma rodinha. Eu não consigo ouvir-te agora. Tua internet está no máximo? Eu deixei de te ouvir? Não sei. Fala agora. Também não estás a ouvir? Conseguem ouvir-me? Ou não? Ou conseguem ouvir a Cláudia? Eu estou com um bocadinho de dificuldade de perceber. Eu vou fechar a tua janela e tu vais pedir para entrar novamente. Pode ser? Ok. Eu vou. E vamos esperar um bocadinho. Vamos pedir para ela pedir novamente e vamos ver se conseguimos. Pronto, estávamos aqui a falar um bocadinho desta componente da prevenção. Ela, entretanto, pediu para. Vamos ver agora. Vamos ver se desta vez conseguimos. Não podemos a Cláudia. Cláudia. Já me E ouves? agora? Ah, boa! Que é isto? Está tudo bem? Já me estás a ouvir agora? Sim. Se passa de vez em quando, mas tu apareces-me com a rodinha a pensar. Portanto, eu deduzo que seja aqui o Instagram com de comunicação também. Pois, vamos ver entretanto. Cá bocadinho estava a fazer só me consigo Sim, ouvir a mim, porque não te consigo ouvir a ti. Pronto. Estávamos aqui a sim, falar. eu estava a ver. Está com algum atraso no som, parece-me. Pois está, eu falo e só passado um bocado é que tu consegues ouvir-me. Parece. Vou falar para ver se consegues ouvir. Agora ficaste sem som. A tua internet está no máximo? Estás sem som outra vez, como há bocadinho? Não estamos a ouvir, Cláudio. Nada. Nadinha desta vida. Cláudia, não conseguimos ouvir-te. Não. Estavas a dizer que estou a fazer leitura labial. Isto também é uma técnica que poderemos aplicar. Estamos aqui com algumas dificuldades de ligação.
estávamos a falar de facto da prevenção e da importância de trabalharmos todas as questões da psicologia associadas à terapia da fala e falaremos em pormenor também essas Mas questões. já me ouves Cláudia, agora? então, agora sim. Ah, não me tinhas dito que isto era para jogarmos aqui o jogo de leitura labial. Pô, olha que bela ideia. Isso é um jogo que nós podemos fazer, de linguagem também, em grupo. Isto era um jogo espetacular. Val, já estamos habituadas a comer uma com a outra, torna a coisa um bocadinho mais fácil. Já estamos mais fáceis. Isto é como tem que ser, não é? Pronto, estávamos um bocadinho a falar da Claro. prevenção, e do que é que nós podemos trabalhar na prevenção. E se calhar insistimos um bocadinho aqui e depois passávamos para a patologia em si, não é? Que tipo de atividade Sim. nós podemos fazer em grupo e complementando com a terapia da fala. E aqui falamos um bocadinho também do projeto do Asas para Voar, em que houve a fusão, digamos assim, do Comunicas Comigo e da oficina dos sorrisos. Qual Dos é o sorrisos. objetivo Uhum. da componente da psicologia na prevenção? E depois eu falo um bocadinho da minha componente. Quais são os principais Sim, objetivos olha, em em primeiro grupo? lugar, ok, os objetivos em grupo é precisamente, primeiro, saber estar em grupo, não é? Porque as educadoras, no caso, nós vamos aos jardins de infância e às creches, e as educadoras já o fazem. Mas digamos que nós é mais um suplemento, é uma atividade extracurricular, portanto ajuda e estimula mais um bocadinho no saber estar em grupo. E depois, através dos capítulos da nossa história, cada capítulo tem um objetivo diferente, portanto, tínhamos um capítulo que temos um capítulo que está relacionado com a estimulação sensorial também, com a meditação, com a imaginação, a criatividade. Acabamos por trabalhar a nível cognitivo, porque eles vão dando seguimento à história e conseguem recontar. Aí está a nossa Cláudia, a nossa Telma. Até mesmo, e depois temos os de Dosta, por acaso não tenho aqui, mas vou mostrar um que foi um sucesso, que era, ou melhor, que é o Super Guaxinim. Por exemplo, no capítulo do Super Guaxinim, eu trabalho os medos, porque o Super Guaxinim é um super-herói que o superpoder dele é afastar os medos. Então, a nível da psicologia, por exemplo, eu trabalho a ansiedade e os medos na infância. Depois tem outros, até mesmo a nível cognitivo, por exemplo, aqui a Dona Cerejeira, o que é que eu consigo trabalhar? Consigo trabalhar o desenvolvimento humano. E aqui numa vertente também a nível cognitivo. Trabalha a memória, temos as estações do ano, porque ela tinha uma alergia que espirrava de acordo com as estações do ano. Trabalha até já, e desde tenra idade, a vocação profissional, porque através, por exemplo, do Sr. Pepperoni. Com o Sr. Pepperoni nós conseguíamos trabalhar as diferentes profissões e isso já nos vai dando aqui para trabalhar a nível cognitivo, a nível motivacional, portanto, é bastante abrangente. As personagens, nossa história também foi criada com esse objetivo. As personagens foram criadas para conseguir Deixei de te ouvir novamente. Não se ouve. Não te ouço. Será que ela não me ouve? Eu não te ouço. Eu não te ouço. Estamos aqui a brincar, o gato e o rato. Não são duas personagens de livro, mas poderiam ser. A história, criamos as personagens de uma forma totalmente pensada, tanto a parte da linguagem como a parte da psicologia. E o que a Cláudia estava a falar era mesmo isso, como é que nós poderíamos usar os detoches e a própria história para trabalhar a parte da psicologia. Entretanto, eu depois tenho aqui os outros detoches que eu vou mostrar e vou com a Cláudia também falarmos desta questão e vamos tentar que ela agora entre de vez e que não caia outra vez. Mas temos estas questões da internet. Também vou sugerir, se calhar, para ela ficar com os dados, que às vezes
E agora não aparece a imagem. Cláudia, estás a ouvir-me? Temos aqui uns problemas de ligação com a Cláudia, que entretanto, como poderemos, através da história, também falarmos acerca e estimular a componente da psicologia. E pronto, eu vou fazer aqui um apanhado enquanto eu não consigo ter a Cláudia connosco. Então, o livro que nós temos chama-se Se Tivesses Asas para Voar. Está relacionado, de facto, com o gabinete da Cláudia, porque o próprio logotipo é um planeta, o planeta Asa, onde a Telma e a Cláudia vão conhecer um mundo novo, vão cair no planeta Terra e a partir daí vão descobrir tudo que existe do planeta Terra. Da minha parte, eu tentei, em conjunto com a Cláudia, também falar de todas as temáticas de linguagem, usar algumas personagens para trabalhar os animais, a Dona Cerejeira, que a Cláudia também trabalha muito, as questões da família e das raízes, eu trabalho as estações do ano, o vocabulário. Depois também com o Sr. Pepperoni, que ela trabalha a componente vocacional, a trabalhar também as profissões. O Super Guaxinim, aqui como afasta aos medos com os instrumentos musicais, trabalhar também esse vocabulário. E aqui o livro foi exatamente pensado desta forma, a trabalhar todas as componentes da linguagem, os alimentos, as profissões, as cores, tendo em conta as personagens que nós criamos. Para além disso, os nomes das personagens também foram pensados para que eu possa trabalhar toda a consciência fonológica e toda a consciência dos sons. Então nós tentamos aqui também fazer uma ligação da terapia da fala, da linguagem, da prevenção e também da psicologia. E a Cláudia aqui trabalhar todas as questões dos medos, da vocação, da família, dos sentimentos e tentar aqui complementar a componente da psicologia e da terapia da fala. As personagens principais é a Cláudia, a Telma e o Mateus. O Mateus é aquele menino que vive no planeta Terra e que lhes vai apresentar tudo o que existe de maravilhoso neste planeta. Entretanto, a Cláudia não regressou, eu não estou a perceber o que é que está a acontecer, mas entretanto também eu vou falando acerca do nosso livro. De facto, eu acredito que a prevenção é a base de todas as competências que nós poderemos ter a nível de linguagem. E muitas vezes na prevenção nós, tal como o nome indica, podemos prevenir possíveis dificuldades ou então detectar possíveis lacunas que possam existir. A intervenção desta forma vai ser muito mais atempada e os resultados muito mais rápidos. Se eu conseguir intervir uma criança com 2 anos, pela plasticidade cerebral, os resultados vão ser ótimos. Entretanto, temos aqui a Cláudia, vamos ver se conseguimos desta vez. Vamos ver se conseguimos desta vez. E o objetivo é mesmo este. Nós começamos com o Asas para Voar. Então, Cláudia, deixaste-me a falar sozinha? Eu falei, Entretanto, eu fui falando. Entretanto, eu fui falando. Eu não sei em que parte é que ficaste, porque o meu telemóvel bloqueou completamente. Tive que eu desligar e voltar a ligar, não sei o que é que aconteceu. Pois. Agora, Entretanto, não faço ideia em que parte ficamos, porque eu falei, entretanto não me apercebi que estavas bloqueado. pronto, então o que é que aconteceu? Eu ouvi a parte até ao Pepperoni. Tá? Entretanto, quando tu bloqueaste e nunca mais regressaste, eu fui contando um bocadinho a parte da linguagem. Fui mostrando os outros dedós todos e fui explicando o que é que eu poderia trabalhar com cada personagem. Eu disse também que, para além da componente da linguagem em cada um, nós também pensamos nos nomes de uma forma especial para que eu pudesse também trabalhar a consciência dos sons e a consciência fonológica também. Pronto, estava nesta parte aqui a dizer qual era o nosso público-alvo. E aqui não tinha falado ainda, entretanto tu entraste. E aqui a parte importante da prevenção do Asas para Voar é que começa aos 18 meses. Exatamente, sim. E aqui nós podemos trabalhar todas estas questões dos 18 meses até aos 6 anos. No final do livro houve um segredo, que foi descoberto no ano letivo anterior, não é? E que nos surpreendeu. Sim. Porque as crianças, muitas das crianças já sabiam o segredo.
Exatamente. Nem os pais muitas vezes sabiam, não é? Porque nós fizemos uma outra sessão para pais e eles não chegavam lá, mas as crianças sim. Até porque o segredo tem muito a ver com a nossa verdadeira essência. E nisso eles são peritos. Portanto, o que nós ainda Complicam, estamos a não é? detectar, porque o que nós complicamos, eles são muito mais naturais e encontram facilmente. E deixa-me só acrescentar que uma das coisas que eu achei fantásticas no ano passado, que foi o início do projeto, foi, por exemplo, conseguir fazer meditação com crianças de 18 meses por breves minutos, como é óbvio, não é? Mas eles conseguem aderir e colaboram, e depois também é muito giro ver a evolução que eles têm ao longo do ano inteiro, e é muito gratificante, não é? Vermos a evolução deles e eles a tentarem sempre adivinhar o que é que vai acontecer a seguir e conseguem. E depois foi muito giro, quer dizer, a última sessão eu não consegui estar presente, não é? Porque entretanto fui ter a minha Sofia, não deu para estar presente, mas vi as filmagens e foi muito giro perceberem o segredo, descobrirem o segredo. E a partir De daí, facto, tu estás-me a ouvir agora. estou. Entretanto, estavam-me a ligar pessoas que adoram interromper. Não estou a perceber o que é que está a acontecer hoje. Estava eu a dizer que, entretanto, depois de descoberto o segredo, e como correu tão bem a ponto de acabarmos mesmo por fazer o lançamento do livro, este ano já estávamos no segundo Asas para Voar. Exatamente, não é? Estávamos ali um bocadinho na continuação, nós criamos as personagens novas, da minha Uhum. parte muito centrada nos sons, não é? Na consciência dos sons, e ficamos um bocadinho a meio, não é? Sim, Desta. sim. Na minha parte, este ano é mais focada nos valores, na aprendizagem, portanto, sem querermos desvendar muito, mas com base no segredo do primeiro livro, agora há a oportunidade com as novas personagens de aprenderem os valores, princípios que são fundamentais ao nível da gestão emocional, ao nível do saber estar e no fundo, acabamos por trabalhar também de uma forma global, embora os temas sejam diferentes do primeiro livro. Por exemplo, eu aqui não trabalho tanto o medo, mas trabalho mais a autoestima. Por exemplo, trabalho muito a gestão emocional, no sentido em que, por exemplo, há uma personagem que é a depressão figurada, e através dessa personagem conseguimos estabelecer estratégias com os diferentes grupos, por exemplo, como é que se pode gerir a tristeza. E é muito, muito engraçado o nosso trabalho em equipa. Porque como é que eu, num capítulo em que consigo trabalhar, por exemplo, estou a pensar no Sebastião, no Boneco de Neve, como é que eu, através de uma personagem que é depressão em boneco, e consigo trabalhar as estratégias para gerir a tristeza, e tu consegues ter um trabalho completamente diferente, mas seguindo-te da mesma base. Exatamente, porque a ideia, e até um bocadinho indo ao primeiro livro, os pais, quando leram o livro, perceberam: isto é bastante complexo, como é que eles perceberam? Mas é a forma como nós contamos e aproveitamos uma personagem, e era o que estavas a dizer agora, usar uma personagem que pode ser a personificação da depressão e pode ser a personificação do som e do fonema em si, Exatamente, sim. não é? O nosso boneco de neve, o Sebastião, não é? Era o triste porque não gostava da sua imagem, estava a derreter, demorou imenso tempo a chegar, e da minha componente era a personificação do som do Por isso é que era Sebastião. Sebastião. Exatamente. Exatamente. E aqui a Mas olha, um ideia. dos, um dos capítulos que também estava a fazer muito sucesso e que também foi criada a personagem com esse nome por tua causa, não era? Da Dona Chita, que era a Dona Chita irritada, e aqui eu consigo trabalhar, por exemplo, a irritabilidade e a impulsividade, e funcionou muito bem, porque eles adoravam aprender a caçar como a Dona Chita, portanto tinham que ir devagarinho para não assustar a presa, e eu trabalhava dessa forma a impulsividade e o controle das emoções, a autorregulação, e tu trabalhavas
mais uma vez, os E os sons. animais. E a própria linguagem, não é? Porque a consciência dos sons eu fui introduzindo por volta dos 3 anos, 3 anos e meio, porque é quando se vai aprimorando essa componente, não é? Antes dos 3 anos e os 3 anos e meio, eu trabalhava toda a componente da linguagem, dos animais, das estações do ano, um bocadinho diferente do ano passado, porque não eram os mesmos meninos pequeninos que Exato. nós Sim, encontramos, não é? sim, sim. E é por aí que é um trabalho complementar, acaba por ser muito bom e vermos a evolução. E eles estão sempre, as crianças exigem muito de nós, exigem criatividade, exigem sempre estratégias novas, não podemos estar a utilizar a mesma história também por aí. Algumas crianças eram as mesmas, outras não, mas acaba por nos estimular também, Claro, para sim. criar sempre algo mais e melhor. Até porque a mesma temática, vamos aqui imaginar a temática dos animais em que a Chita se insere, é imensa. Nós podemos trabalhar aquilo de 50 formas diferentes, não é? Sim, Aqui a ideia é mesmo nós nos reinventarmos e também, de acordo com as crianças, tentarmos levar o melhor. E frisar então que a psicologia e a terapia da fala andam de mãos dadas na prevenção, não é? Para que nós consigamos ter resultados ou então detectar algumas lacunas que possam existir precocemente, mas também andam de mãos dadas em casos mais específicos, que era o que estavas a falar há bocadinho. sim. Por vezes é necessário pedir a tua ajuda para um ou outro caso que tenho, porque sei que sozinha vai ser mais difícil ou até não é de todo da minha área. E por isso é preciso a tua colaboração ou até mesmo para avaliar. Já aconteceu, por exemplo, num caso em que eu achava que poderíamos estar perante um autismo e pedir a tua avaliação ao nível da comunicação e da linguagem, porque sabemos que é uma área que está muitas vezes comprometida, não é? E acabando, a criança acabou até por ter intervenção por parte das duas, ou até já aconteceu situações em que foi feita uma avaliação só para despiste e depois mantive eu só o caso sozinha. Portanto, acontece e o mesmo da tua parte, não é? Exatamente, para tirar também, às vezes é um bocadinho tirar dúvidas, e dúvidas tiradas podemos, mesmo não acompanhando, porque achamos que não é aquele o momento ideal, porque às vezes até é necessário as duas terapias, Uhum. mas há algum momento em que alguma é prioritária e alguns pais têm que fazer essa seleção. E nós temos que perceber naquele momento o que é prioritário. E temos que nos colocar no papel da família. Claro, sim. E Já eu nos estava aconteceu também, não é? Sim, sim, sim. E até me estava a lembrar de um caso em particular de uma adolescente, que por razões óbvias não vamos dizer nome, mas não sei se te recordas que eu estava até a fazer mais orientação dos métodos de estudo e orientação vocacional, e havia ali um bloqueio, porque ela queria muito trabalhar em público, com público e até na exposição de temas, quem sabe até ser professora, mas tinha um complexo porque havia determinadas palavras que ela não conseguia verbalizar também, ou que não tinha essa facilidade. Havia ali algo a trabalhar, uns fonemas. E então foi preciso a tua ajuda e tu acompanhaste-a durante um tempo. Ela ficou muito mais confiante porque desbloqueou até ao nível da autoestima Sim, sim. e seguiu o seu caminho. E agora até nem está em Portugal, está a estudar fora. O que Portanto, acontece muitas vezes, com a aplicação de terapias, e consultas, terapia da fala, psicologia, às vezes a principal mudança é mesmo nisso. O que eu ouço imensas vezes, os pais de pequeninos, 4 anos, 5 anos, assim, Telma, a principal diferença que eu noto é que ele está muito mais solto. E ele fala muito mais, ele participa muito mais, porque ao melhorar a fala e a comunicação, nós vamos ter mais vontade para comunicar. E aqui toca a componente da autoestima e da psicologia também. claro, até porque uma criança que não consiga comunicar bem, como é que ela vai expressar aquilo que sente? É um bocadinho difícil. Até para quem sabe comunicar, às vezes é difícil, imaginemos para quem não sabe. Torna-se ainda mais complexo e às vezes as crianças inibem-se porque não, como não conseguem, também não querem ficar mal interpretadas ou sentirem-se mal com elas próprias, preferem não verbalizar. E isso acaba por trazer isolamento social, por exemplo. E muitas vezes, nesses casos, são casos, por exemplo, que pode haver ali alguma dúvida de autismo, não é? Porque crianças isolam-se, crianças
elas não querem comunicar, brincam sozinhas e às vezes é uma questão de linguagem, não têm vocabulário suficiente, não consegue comunicar com o amigo e nós vamos avaliar e tiramos essa teima e essa dúvida. Mas é sempre as primeiras coisas que os pais me dizem: será que o meu filho é do espectro do autismo? E temos sempre aqui esta dificuldade, porque a comunicação pode estar comprometida por uma questão de falta de vocabulário. Eu não vou comunicar com o outro. É um bocadinho como o meu nível de inglês. O meu nível de inglês é muito, muito baixo, não é? E eu, se quiser comunicar, eu vou ser uma adulta do espectro do autismo, porque eu não vou comunicar, eu não vou mostrar essa fragilidade. E eu noto nas crianças que acompanham essa fragilidade. Sim. E aqui acabamos por trabalhar, imaginemos no teu caso, estavas a dizer que às vezes é falta de vocabulário, que muitas vezes está associada à superproteção parental. Então, mais uma vez, entro eu para trabalhar as competências parentais da família, ao nível da autonomia, por exemplo, não é? Ao nível da responsabilidade, da autoconfiança, porque a superproteção parental é uma das desvantagens. Não promovendo a autonomia da criança, até mesmo o tipo de linguagem que ela vai utilizar vai ser uma linguagem muito imatura, muito de bebê. E isso Entramos vai na fala provocar outras infantilizada. questões a nível social, por exemplo, bullying na escola, porque depois criam comportamentos muito abebezados. Ou até, em alguns casos, enquanto psicóloga, às vezes os professores até me chamam e dizem: olha, não há aqui nada, mais uma vez, relacionado com alguma perturbação mais específica, tem um comportamento tão imaturo, e às vezes é a forma que a criança tem de se expressar, que acaba por ser de uma forma desadequada, mas porque não o consegue fazer de outra maneira. E se nós não tivermos cuidado, é muito fácil atribuir ou diagnosticar falsos diagnósticos, digamos assim. Passa a redundância. Nota-se muito também, quando são mais crescidos, não se pergunta tanto se poderá ser de um espectro, mas questiona-se muito se haverá ali algum atraso cognitivo. Sim, Se uma sim. criança tem um vocabulário muito baixo aos 9 anos, por exemplo, e não consegue construir uma frase com pés e cabeça, não é? Não tem ali uma ordenação, a conjugação verbal também não está adequada. O vocabulário é muito básico, às vezes pelas vivências da criança, não é? E Uhum. questionam-se logo, em contexto escolar, se não poderá haver ali um atraso cognitivo. Até porque havendo falhas ou pobreza de vocabulário, claro que ela também não vai conseguir expressar-se bem, nem vai conseguir interpretar bem os textos. Por exemplo, às vezes não consegue interpretar um enunciado de uma pergunta, não consegue fazer uma redação, uma composição, uma resposta mais elaborada, tem dificuldade nessa parte, então lá está, os professores muitas vezes associam a algum déficit cognitivo e avaliando às vezes até pode apontar para isso, mas nós sabemos já por alguma experiência que não é um resultado verdadeiro, porque não é nada que a criança tenha como adquirido, ou melhor, não é nada que tenha nascido com ela, mas pode ter sido adquirido fruto da falta de estimulação. Sim, sim, e muitas vezes a questão aqui tocaste na leitura e na escrita, a partir dos 6 anos nós começamos a entrar aqui num campo mais difícil. Sim, mais Porque, desafiante. embora está associado, não é? Se nós não temos uma preparação e não temos pré-requisitos para a leitura e para a escrita, uma delas é ter um bom nível de linguagem, de compreensão e de expressão. Uhum. Se a criança tiver um vocabulário muito restrito ao dia a dia, quando aparecer uma palavra que ela não conhece, logo aí ela não vai perceber o texto, não vai perceber a frase, não vai fazer a pergunta, tudo aqui está comprometido. E Exatamente. aqui questionamos outra, que é, em contexto escolar, questiona-se imensas vezes do será que é dislexia? Pois, e muitas vezes não é. Eu tenho algumas situações em que desde muito pequeninas mesmo, logo no início, meio do segundo período do primeiro ano, já me estão a questionar se é dislexia. Portanto, às vezes é. E para todos consigamos perceber algumas características que nós poderemos observar. Não percebi, deixei de te ouvir. E agora? Por amor de Deus, Sim, agora eu estou estava a a falar ouvir, bem. Não? estou a ouvir, estou a ouvir agora, estou a ouvir. Boa. O que eu estava a dizer é quais são os principais sinais que nós podemos estar atentos para recorrermos a um despiste. Por Por exemplo, exemplo, fazer. a troca de letras. A troca de letras é um dos aspectos fundamentais, não é? Mas numa criança de primeiro ano é muito normal ela trocar as letras, porque ela está a aprender, ainda não se sabe, é normal que se confunda, não é?
E muitas vezes é uma questão de discriminação auditiva. E aqui entro eu, Exatamente. não é? Exatamente, por isso é que a fronteira às vezes é ténue. Mas nós temos depois uma avaliação específica com instrumentos adequados para avaliar. Às vezes o facto dela ver as letras em espelho, ou seja, faz ao contrário daquilo que é No B e no suposto. V, temos Exato. muita dificuldade, não é? Exatamente, tem a ver com as simetrias, e depois se é para o lado esquerdo ou se é para o lado direito, nós conseguimos avaliar tudo isso, e a partir de um treino cognitivo, a criança consegue chegar lá, umas mais rápido que outras, mas facilmente se consegue, através de uma estimulação adequada, fazer esse treino e a criança recupera muito bem. Em alguns casos, claro que quando é uma questão mais grave, digamos assim, ou mais severa, acaba por se prolongar mais no tempo e a pessoa até acaba por não conseguir dar a volta totalmente. Terá sempre ali uma dificuldade, mas já consegue controlar melhor. Mas às vezes não é dislexia, é simplesmente uma falta de estimulação ou precisa ali de um apoio, porque nós sabemos que muitas vezes os programas também são muito exigentes e não há tempo para solidificar bem a matéria e algumas crianças não acompanham o ritmo das outras. E é necessário aqui algum trabalhinho na atenção, na concentração, porque depois está relacionada muitas vezes com a imaturidade e não conseguirem manter o foco. Se nós estivermos distraídos, não vamos conseguir assimilar aquilo que estamos a aprender e muito menos memorizar. Não é? Então, se houver treino nesse sentido, e claro que na dúvida, eu posso sempre pedir a tua avaliação também, uma segunda opinião, para não falar que posso recorrer a outro colega, não é da área, mas muito rapidamente consigo também partilhar contigo e dizer, olha, o que é que tu achas aqui? Concordas comigo? Achas mesmo que é uma dislexia? Até porque a componente da consciência fonológica, muitas Faz vezes, toda a diferença. exatamente, porque nós percebemos se é ali uma perturbação fonológica que tem afecção de leitura e escrita, e de facto às vezes nós temos ali uma perturbação fonológica com afecção de leitura e escrita. Se calhar é melhor dar um exemplo para quem nos está a ouvir, que se calhar podem não perceber bem esses termos de consciência fonológica. A questão é, vamos imaginar que o som Z do português, o Z, nós escrevemos de várias formas. Casa, nós lemos Z, mas escrevemos com S. E aqui temos algo que está relacionado, crianças que leem, por exemplo, casa, porque tem um S entre duas vogais, e não reconhecer a letra. É simplesmente não consegue discriminar os sons semelhantes. E temos um exemplo também do janela e o chanela, que muitas vezes é um J e os pais não conseguem perceber porque é que ele está a ler chanela, se ali é um J e não tem nada a ver. E sons muito semelhantes. Por exemplo, há uns tempos acompanho uma menina que ela trocava o M pelo P, e estava no terceiro ano, e a mãe dizia, eu não consigo perceber, o M tem 3 pernas e o P nós escrevemos para baixo da linha. Qual é a dúvida? A dúvida é que o M e o P articulam-se exatamente no mesmo local. Fonologicamente são muito semelhantes. A única diferença entre eles é que o M é nasal. Então quando ela faz M ou P, ela vê igual. A única diferença que ela tem que perceber é que o nariz treme. Ou seja, tudo aquilo que sejam sons semelhantes é algo fonológico, é algo de discriminação dos sons. Não é algo que possa estar relacionado com uma dislexia se não tiver outras características. Se tiver outras características associadas, sim, pode de facto coexistir. Agora, nós temos aqui Claro que há aqui, desculpa interromper, já para não falar que há aqui alguma questão, não é? Se houver aqui um déficit cognitivo, um atraso ao nível de desenvolvimento global, a dislexia não pode ser diagnosticada. Mas muitas vezes é. Muitas vezes é erradamente, porque não se deve. Portanto, ou seja, a dislexia é algo específico, mas se existe um déficit ao nível global, é muito natural que a criança tenha dificuldade em controlar os seus impulsos, em autorregular as emoções, em aprender a ler e a escrever, a focar a atenção e a concentração. Então, se fôssemos por aí, o que é que a criança tinha? Tinha dislexia, tinha hiperatividade, tinha disgrafia, tinha déficit de atenção, tinha descalculia, portanto, se fôssemos por aí, então não tinha déficit de desenvolvimento ou atraso de desenvolvimento global, mas tinha uma série de diagnósticos específicos. Por isso é que estas dificuldades de aprendizagem devem ser diagnosticadas caso
aplicando uma prova global, o desenvolvimento esteja dentro do esperado para a faixa etária da criança. Exatamente. Cognitivamente está tudo bem. Na terapia da Ali fala, é uma dificuldade específica, nesse nós caso. na terapia da fala temos um diagnóstico que eu acredito que vai mudar o nome, mas atualmente é uma perturbação específica da linguagem, que é chamada PEL. Uhum. E a PEL também não pode estar associada a um déficit cognitivo, Pois. nem a uma surdez. Mas o que é que nós vemos numa criança com PEL? Vemos uma perturbação específica, que ela está a conversar connosco e não se lembra das palavras, não consegue construir frases. E estamos a falar de uma criança que tem que ter uma diferença dos da sua idade muito elevada para nós considerarmos que é algo específico da linguagem. Nós não podemos falar aos 5 anos, não vamos diagnosticar com PEL. Vamos diagnosticar, por exemplo, aos 7 ou 8 ou 9. Porque é algo realmente específico da linguagem e tem que distar mais de 6 meses do que os meninos da idade deles. E o que é que acontece muitas vezes? Parecem crianças com atraso cognitivo a falar connosco. Porque Pois. faltam-lhes palavras, têm dificuldades de construir frases. Uma criança com 10 anos, à partida, não vai trocar palavras semelhantes. Uhum. Exato. Não vai dizer chuva em vez de chuveiro. Claro. Ou algo desse género, ou não vai conseguir explicar o que é estar feliz, que feliz e contente é igual. Aos 10 anos à partida, a componente já está adquirida, não é? E aqui, muitas vezes também são diagnosticados com PEL, quando há um traço cognitivo associado. E temos Então, o que aqui... é que nós faríamos? Por exemplo, a quem nos está a ouvir, se nos aparecesse um caso desse género, imaginemos que aparecia a ti. Como é que tu sabias que tinhas que encaminhar para mim? Para uma avaliação? Precisamente por aquilo que tu disseste agora, não é? Detectavas que havia algo ali para além da linguagem. Então solicitavas a minha ajuda e eu fazia a aplicação, por exemplo, da VISC, que é um instrumento que permite fazer uma avaliação global em diferentes áreas e permite-me verificar se a criança está com desenvolvimento cognitivo, embora também consigamos perceber ali algumas questões de atenção, concentração, das emoções também, da gestão emocional também, mas depois eu complementava, porque as avaliações, como tu sabes, as avaliações que eu faço nunca são só em termos cognitivos, porque a criança é um todo. Se a criança estiver a passar por uma fase, por um período da vida mais complicado, imaginemos, com situações de maus tratos ou com situações simplesmente de um divórcio, de um luto, obviamente que a criança vai estar mal emocionalmente e não vai conseguir ter melhores resultados na escola por causa disso. Portanto, eu nunca avalio uma criança só a nível cognitivo. É sempre uma avaliação cognitiva, emocional e social. E depois disso, iria dizer-te, olha, efetivamente, a criança encontra-se dentro do esperado para a idade dela ou não. Não estando dentro do que é esperado, em termos práticos, se eu conseguisse acompanhar o caso, intervindo, ia trabalhar ao nível emocional a área que estivesse comprometida e ao nível cognitivo, iria trabalhar a atenção e a concentração, que são fundamentais para o trabalho que tu ias fazer com ela depois. Porque se não houver um treino de atenção e concentração, nas consultas, tu vais ter dificuldade nesse ponto também. Nas tuas consultas, não é? Portanto, só por aí... Logo aqui já tiramos vários diagnósticos para o lado, embora o diagnóstico para nós, enquanto profissionais mais específicas, não é? Nós não somos médicos, os diagnósticos para nós não importam, importa para nós as características. Claro. Mas infelizmente para o contexto escolar vai ser importante. Uma criança que é diagnosticada com uma dislexia vai ter um apoio diferente de uma criança que vai ter uma PEL. Embora muitos pais alguns pais preferem ter diagnóstico, outros não. Porque depois, mas depois vai ficar com o rótulo, e é um facto. Mas em contexto escolar, nós sabemos que as medidas são diferentes. Uma criança com dislexia, ela tem um teste totalmente adaptado. Uma criança com PEL é muitas vezes vista como uma criança que não tem competências. Sim. E como Embora não tem com a educação inclusiva possa fazer-se um ajuste de outra forma, que às vezes é discutível, não é? Este tipo de estratégias são um bocadinho discutíveis. Mas, em alguns casos, consegue, sem o diagnóstico, haver aqui um ajuste. Não é? Por exemplo, uma criança que está com dificuldade na leitura e na escrita pode ainda não ter o diagnóstico de dislexia, mas os professores já por si já conseguem, por exemplo, ler dos enunciados, sem haver um diagnóstico propriamente. Mas isso tudo depois vai da consciência também de cada professor e da sensibilidade que têm.
Porque às vezes mesmo que o diagnóstico não o fazem, portanto, isso é sempre muito relativo, depende, não é? De cada profissional. As medidas, sim, e as medidas também não são, muitas vezes não são explícitas, porque Pois, muitas às vezes vezes, não. o que estavas a dizer, o ler o próprio enunciado faz toda a diferença. Eu acompanho imensas Claro. crianças com dificuldades de leitura e escrita, um, e o facto de lerem muito devagar, terem uma leitura muito silabada, porque não conseguem fazer aquela conversão do grafema a fonema, não é? Do som para a letra rápido, como leem, e se tivesses asas para voar, não é? E depois vai ler o texto. Logo aqui vão perder o encadimento de ideias, não vão perceber o texto. E depois como é que vão responder às perguntas se não compreendem também as perguntas? E aqui temos Pois, um problema de sim. linguagem, embora tu também possas trabalhar esta questão com eles. Sim, até porque, por exemplo, na questão quando eles têm dificuldade de expressão, eles até podem ter um vocabulário pobre, mas eu também estimulo isso ao nível da consulta, não é? E, por exemplo, a estruturação do texto. É uma das coisas que eu muitas vezes trabalho com eles, até quando estou a trabalhar os métodos de estudo, e mesmo a estimulação cognitiva, e que até tenho feito isso em alguns acompanhamentos online, por exemplo, em que se consegue trabalhar ao nível da construção de texto. Fazer um esqueleto da pergunta é uma forma de os ajudar a estruturar o pensamento e a criarem o vocabulário. Não é? Então o Exatamente. professor diz que tu tens que falar sobre, sei lá, olha, as vantagens da pandemia. Então ajudo a criar os tópicos da composição, porque enquanto está a fazer esse levantamento, está a pensar e está até na consulta a pedir-me ajuda sobre o que vocabulário utilizar e que tipo de frase utilizar, estou a estimular também a linguagem e a comunicação nesse sentido. Por isso é que eu estava há pouco a dizer que a fronteira entre nós as duas às vezes é ténue. Há áreas em que eu não vou conseguir intervir e há áreas que tu também não vais conseguir intervir. Mas, em Exato. alguns casos, é uma grande ajuda o trabalho em equipa. Sim, porque se nós tivermos aqui um caso de uma criança com dislexia, por exemplo, em que eu possa trabalhar toda a componente da consciência fonológica, a discriminação dos sons semelhantes, tu podes de facto trabalhar tudo o resto com ela. E uma criança melhor preparada a nível fonológico, com certeza vai ter uns resultados muito diferentes em consulta de psicologia. E se tiver um vocabulário melhor e conhecer mais sinónimos, mais antónimos, com certeza vai compreender melhor também o texto, vai compreender melhor as questões. E quem diz a dislexia diz a descalculia. Não é? Aqui em Sim, Portugal, os terapeutas da fala não trabalham muito esta componente da descalculia, mas está escrito que faz parte do nosso trabalho também. sim, sem dúvida. E é muito interessante ver a evolução de casos que temos em comum que têm alta muito mais rapidamente quando conseguimos trabalhar em conjunto, não é? Acaba por ser uma melhoria mais rápida. E depois, ao trabalharmos a comunicação, estamos a melhorar a autoestima. Por exemplo, ao trabalhar os opostos, nós podemos estar as duas a trabalhar os opostos. Eu posso trabalhar a tristeza e a alegria, são opostos. E ao mesmo tempo que trabalho os opostos, estou a trabalhar as emoções, Sim, não é? exatamente. Porque Até, trabalhando a mesma coisa podemos ter objetivos diferentes e isto é que é sim, importante de frisar no trabalho em equipa. Cada um, claro, nem todos os psicólogos aceitam a componente da terapia da fala, que é verdade, que não são tão abertos para tal como terapeutas da fala também. Isto é igual, não é? Depende de cada um. Eu acho que temos que perceber que todos temos competências, e se nós nos complementarmos, a vantagem será para aquela criança, será para aquele adolescente que nós estamos a trabalhar, não é? E cada vez mais temos que remar desta parte. E eu falei da descalculia, e enquanto psicóloga, se explicasse assim de uma forma rápida o que é, porque não é tão comum e não é tão falado como a dislexia. sim, na descalculia a criança tem alguma dificuldade até mesmo no cálculo, portanto não consegue fazer os cálculos como outra criança e até no reconhecimento muitas vezes dos números. Confunde os números, por exemplo. Muitas vezes acaba por escrevê-los também de uma forma ao contrário, por exemplo. E a descalculia acaba por também muitas vezes estar associada a um déficit de desenvolvimento
cognitivo, não é? E como há pouco expliquei, não é a mesma coisa. A criança pode estar cognitivamente bem e ter essa dificuldade específica relacionada à matemática, ao cálculo. E consegue, por exemplo, tem dificuldade em perceber um problema, porque não consegue ter a verdadeira noção das quantidades, não é? Confunde-se nessa parte e na troca mesmo dos números entre si. A descalculia é, no fundo, isso. É E que se componente do consegue cálculo. trabalhar, sim, e Uma que se criança, diz isto? uma criança que lê o problema, e não compreende o que leu, não sabe os passos a seguir, mas depois faz a conta bem quando eu ajudo, Sim, é considerado uma descalculia? Não. não, Ou é? não, a não ser que ela A não consiga, descalculia em não si não tenha está percebido relacionada porque com não o reconhece. cálculo. Exato, porque não reconhece os números em si. Exatamente. Ou seja, a dúvida da intervenção da terapia da fala aqui é essa mesmo, que é a criança muitas vezes tem um diagnóstico de descalculia, mas nós quando vamos ver a questão não está no cálculo, a questão está na interpretação. E aqui é a linguagem, é o perceber que eu estou a ler o problema e não estou a perceber. Quando me pedem para efetuar a conta, a criança não vai perceber o que é efetuar a conta, não é? Porque não Sim. sabe o significado. E aqui nós entramos nesse campo, que é, A partir nós do podemos. momento em que tu lês o enunciado e a criança consegue chegar lá, porque tu consegues decifrar, digamos assim, o que é que o enunciado pede, já não é descalculia. Sim, aqui então toca na componente da linguagem, então. Sim, e até mesmo na Aqui pode estimulação. estar associado. Não, repara, nós temos imensos alunos e nós vemos isso nas salas de estudo. Nós temos imensos alunos com muita dificuldade de interpretação da pergunta. Mas seja ao nível da matemática, seja ao nível das ciências, seja... Como é que nós faríamos nesse caso? Todos tinham perturbação? Ou todos tinham dificuldade de aprendizagem? Não. É mesmo uma questão de terem a dificuldade na interpretação e que pode estar relacionada, obviamente, com a comunicação, com a linguagem, mas que é muitas vezes também falta de trabalho nas escolas, falta de estimulação desse nível, desse tipo de exercícios nas escolas e hábitos que criam, por exemplo. Eu não estou a perceber o que é que pede aqui. E sou adulto, seja professor, seja explicador, seja pai, seja mãe, seja o que for, dizer, olha, aqui tens que fazer isto, isto e isto. Pensamos que estamos a ajudar, mas não estamos, porque eles vão se habituar a não conseguir interpretar porque estão sempre habituados a que alguém lhes dê a resposta. E não é a resposta por exemplo, imaginamos um problema matemático, não lhe vão dizer o resultado, mas simplesmente dizem-lhe o que é que ele tem que fazer. Se é uma soma, se é uma subtração, se é uma multiplicação, e isso por si não ajuda. E nós vemos alunos já às vezes no 10º ano que se habituam a este registro e depois têm muitas dificuldades para conseguirem, por exemplo, em disciplinas como a filosofia. Interpretar em si, não é? Implica Não, interpretação. o que eu vejo nos meninos que eu acompanho é comum, ou seja, se eles têm dificuldade em interpretar um texto, eles vão ter automaticamente dificuldade em interpretar um problema. Não é Claro. algo que eu vou acrescentar, faz parte. É a interpretação, como ele não interpreta uma frase, um texto, também não vai interpretar o problema. O problema do próprio problema, digamos assim, são as palavras, é o encadeamento. Uma criança que não entende o encadeamento de um problema não vai estruturar o seu raciocínio. E aqui entramos também na tua área. Exatamente. Depois, o que eu faço em consulta é estimular precisamente a interpretação e estimular o cálculo, E que então é aqui, lá está, tocamos aqui outra vez. tocamos novamente, sim. Porque, e aí volta-se a ter que terem atenção se essa dificuldade não vem, por exemplo, da falta de atenção e concentração. Porque se não treinarmos a atenção e concentração, é quase como estarmos a intervir na folha e não na raiz. Não é? Temos que perceber de onde é que vem aquela dificuldade. Por isso é que é importantíssima uma avaliação a nível global. Porque às vezes a dificuldade e mesmo, olha, eu lembro-me, por exemplo, quando eu era miúda na escola, eu trocava muitas vezes o V pelo V. Mas isso era uma dificuldade de consciência fonológica, discriminação auditiva, Cláudia. É isso mesmo. Eu lembro-me perfeitamente de ficar a olhar para a folha e a pensar, é um V Isto ou vai é um abaixo, F? entretanto, Diz? isto vai abaixo, entretanto,
Isto vai abaixo. Ok, ok. Pronto. Sim, Entretanto, depois eu entro para terminarmos esta parte, está bem? Porque senão sim, não sim, vamos conseguir sim, 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 terminar. sim. Pronto, pode ir falando E e isso depois tu vai desligar. acontecia-me, sim, isso acontecia-me precisamente quando eu estava mais distraída. Quando eu estava concentrada, eu conseguia distinguir perfeitamente quando é que era o V